Queria apresentar para vocês transformar propósito em ação. Quem sou eu? Aprender se apresentar sem colocar a profissão no primeiro lugar, né? Então, isso aí foi uma construção, porque antes de entrar no processo de mentoria com o Fernando, estou emocionado que eu fico pensando tudo que aconteceu dentro desse encontro. Era sempre o crachá. É o Kepler da ouvidoria, o Kepler do RH, o Kepler do projeto, o Kepler de desenvolvimento operacional, e não me entender enquanto indivíduo, né? Enquanto um ser de fato. E é isso que ela faz nesse exercício, né? Parece tão simples, mas é tão profundo, né? Então, apresentar a nossa história de um ser comum. Tenho 38 anos, sou casado, pai do coração, filho do coração, formado em psicologia, pós-graduado em psicologia organizacional e gestão de pessoas, faço mestrado em administração com foco em agilidade. Dentro do setor tem minha amiga ali, a gente conquistou juntos 5 prêmios nacionais como uma ouvidoria referência do país. Tive um reconhecimento internacional pela ACM, então fui servir nos Estados Unidos durante 3 meses como um conselheiro de acampamento, né, que é o Camp Counselor, e lá o estado de Oklahoma certificou a gente, né, pelo trabalho, pela dedicação, servir alguém e ter esse reconhecimento desse serviço. Atuei em uma grande empresa de atendimento, junto na época do Fernando, a IC, durante 12 anos que eu dediquei minha vida dentro da IC, e tem aproximadamente 3 anos que eu me encontro dentro da Porto, hoje atuando como agilista sênior e chapter lead de agilidade. Então, essa é a capa inicial, né, que a gente realmente acaba apresentando para o mundo inicialmente. Só que vem antes mesmo, né? O teu começo será modesto, mas o teu futuro será grandioso. E aí eu vi essa frase várias vezes na manhã de hoje, né, no dia de hoje. E aí, como que chega, né, o processo de mentoria? O entendimento de propósito. E aí encontrei essa passagem, inclusive, no Ser, né, no livro do Fernando, falando que está em encontrar aquilo que você ama e em viver com significado. Então isso é muito profundo, né? Tem que amar. Eu acho que tudo que a gente se propõe a trabalhar tem que ter amor ali no seu dia a dia, porque senão não funciona. Se fizer simplesmente pelo vazio, nada vai funcionar. Razões de buscar a mentoria. Então tem a questão do síndrome do vira-lata. Durante 12 anos eu fiz de tudo, sempre fui severino. Comecei no RH, tive a oportunidade na ouvidoria, fui ouvidor dentro da empresa mesmo sem saber ser ouvidor, então aprendi no exercício do ofício. Depois fui para a área de operações e encerrei meu ciclo dentro dessa empresa, sendo líder de projetos, trabalhando com gerenciamento de projetos. Mas a fala do Matoso é por quê? O que eu estou fazendo? Qual que é o significado da minha atuação? Hoje, como eu trabalho com agilidade, tem um exercício de acompanhamento também dentro da empresa, e foi uma das coisas que eu mostrei para o Fernando na época, é o Improvement Kata, né? É o kata de melhoria, né? E eu faço karatê, então eu sou karateca, e hoje eu estou no Embuzen dentro da minha vida. Eu sei a linha, eu sei o caminho que eu preciso seguir, mas eu preciso aprimorar. Como é que eu vou aprimorar todos os dias? Então, esse processo de melhoria contínua faz toda a diferença. Então, é o que vai ajudar a moldar o propósito. Transformar o que recebemos em ações concretas e alinhadas com o propósito. O que eu quero transformar dentro do mundo? Inspirar e plantar sementes de transformação. Dentro do Improvement Kata, a gente tem 3 ciclos, né? Aquele estado inicial, o próximo passo que eu vou alcançar, e o estágio final. O que eu desejo alcançar no final de todo o meu processo de mentoria e também dentro do meu processo de existência na Terra. Então, eu fico pensando sobre esses processos todos. Aí vem Fernando e fala assim, cara, se apresenta aí sem falar do seu trabalho. Eu sempre falo do meu trabalho, porque eu amo trabalhar. Trabalho me configurou enquanto identidade mesmo, né? Então, assim, olha, eu fiz psicologia, então eu sou psicólogo, né? Eu trabalho no ouvidoria, sou ouvidor. Então, eu sempre
colocava isso em primeiro lugar. Mas a gente é mais que isso, né? A gente é muito mais que isso. E aí é a apresentação do frame, né? Do 2Ps, né? Então a nossa camada espiritual, a camada do relacionamento com o outro, a família, o pessoal e a estrutura de ignorância, que é a parte do conhecimento. Como que a gente quer se aprimorar? Eu sempre amei o conhecimento, né? Mas do ano passado para agora, eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas e psicologia organizacional. Sempre amei a área de recursos humanos. E eu esperava muito ir para a área de recursos humanos. Mas não é isso que Deus quis para a minha vida. E eu entendi que esse processo é transformar ideias em realidade. É o gerenciamento de projetos. Então eu falei assim, cara, Fernando, o que eu faço? Eu sei fazer tudo aqui, cara. Eu trabalho em qualquer lugar que você me colocar, eu vou fazer com excelência, eu vou entregar. Mas não é somente ser um generalista. Às vezes a gente tem livros que falam sobre a questão daquela carreira em T, pente, você conhece um pouco de tudo, vai se aprofundando em alguns casos, mas na idade que eu tô, eu falei assim, agora eu me tornei aquele antigo, né, uma pessoa velha, né, que eu questionava no passado, né. Então com 38 anos já fiz de tudo, mas o que eu sou bom? Será que eu sou bom de fato naquilo que eu trabalho? Será que eu vou agregar dentro do mercado? E aí foi essa provocação que o Fernando fez dentro do processo de mentoria. Eu falo muito dele porque é um processo de construção. E aí, quando a gente fala sobre mentoria, a gente busca sempre pessoas que irão nos inspirar de alguma forma. Eu acho que eu fui fazendo a reflexão durante a semana, antes de conversar aqui com vocês, mas o meu entendimento referente a uma diferenciação do coach e do mentor é que o mentor ele tem o que o Ricardo Vargas fala, né, o track records. Ele tem a experiência, ele viveu, ele não só estudou sobre aquele assunto, ele realmente viveu. E dentro da minha vida, quem que exerceu o papel de mentor? Minha mãe é a primeira mentora, é exemplo de entrega de qualidade, né? Mãe, cara, é o que o Mário Sérgio Cortella conta dentro de uma palestra famosa, né? Fazer o melhor dentro das condições que a gente tem. Minha mãe faz o que é fantástico. Chega lá, não tem nada. Aí vai fazer a melhor carne, um arrozinho, um feijãozinho, uma batata frita. Meu filho só beber uma água aqui, porque eu fiquei com a sede. Então ela vai entregar o melhor pra gente. Mãe é o sentido de servir. Ela te ama incondicionalmente. Ela te entrega sem esperar o seu obrigado, mas simplesmente porque ela deseja o melhor para você. E quem foi minha mãe? Minha mãe, tem que falar. Mas minha mãe, eu tive a grande oportunidade, eu estou aqui falando com vocês. Eu fui adotado quando eu tinha 4 anos de idade. E estava conversando com minha amiga o quanto eu sou privilegiado. Ela me salvou de uma vida que eu acompanho os meus irmãos assim pela rede social. Hoje eu parei de usar o Instagram, mas eu acompanhei meus irmãos lá e eu vi a vida deles. Eu vi a minha vida, que minha mãe me deu. A oportunidade de estudo, de viagem no exterior, da família que eu tenho, do emprego que eu tive e que eu tenho hoje em dia, porque minha mãe está ali, sempre esteve ali para me suportar. Então, se eu passo um momento difícil dentro do meu casamento, eu ligo para ela. Mãe, olha o que eu fiz. Fiz isso e aquilo. Aí ela vai, escuta. Você tem que prestar atenção nisso. Presta atenção, cuida da sua esposa dessa forma. Senão você perde essa questão da família.
E aí, essa é a minha mentora, né? De vida pessoal, de trabalho, de estudo. É a que me patrocina em tudo. Meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos de idade, então eu vi 5 anos da minha vida com essa família, com o meu pai presente. Mas depois minha mãe assume, né, toda a frente da minha formação e transforma a minha vida por completo. Então eu sou grato demais a minha mãe e a tudo que ela me ensina todos os dias. Então honrar a figura dela, né? Ela está em vida, e aí foi um dia que eu fiz a tatuagem, cheguei em casa e mostrei para ela uma foto que ela tinha 10 anos de idade, e aí ela falou assim, não acredito. E aí foi fantástico. E minha esposa, Jéssica, que a gente, eu acho que até pela minha questão de formação, família foi sempre algo que eu desejei. Eu sempre sonhei em casar e ter a minha família. E aí, num processo de reflexão também, essa semana, e minha esposa, estava conversando com ela sobre... Estava num momento de trabalho, e quando eu encontrei ela, eu estava no fundo do poço. Profissionalmente, o Matheus colocou, né? Às vezes a gente está num ambiente que acha que está indo bem, mas eu estava num ambiente errado. Minha saúde mental não estava legal, eu não estava me sentindo bem. Foi quando eu encontrei a minha esposa. E ela me deu a oportunidade, me salvou de uma situação que eu vivia só profano, mas eu não vivia de forma profunda. E até em um processo terapêutico a gente fala sobre a questão de se você se relaciona de forma indiscriminada, de forma superficial, uma hora isso vai contar. Alguma coisa vai te cortar e vai cobrar aquele pedaço de carne que você trocou com outra pessoa. E foi quando eu encontrei a parte de profundidade dentro da relação. Quando a gente fala de Deus, a gente fala de intimidade e de profundidade. Em uma sociedade que a gente tem as relações tão rasas, lidar com a profundidade é algo que se torna um diferencial. A família, por esse motivo que eu acredito que a família, ela é algo que é base. É a base de tudo, do meu processo profissional. Então, tudo que eu vou tomar de decisão dentro da minha carreira profissional, eu divido com minha esposa. Olha, estou querendo fazer isso. Qual que é o impacto que vai ter para a nossa família? Então, a gente compartilha as nossas decisões. Então, eu vim de Juazeiro do Norte para cá para poder visitar a minha mãe e para trabalhar na empresa em São Paulo essa semana. Mas eu trabalhava em BH, fui para o Nordeste para ficar mais próximo da minha esposa. Ela recebeu uma proposta para São Paulo, me mudei junto com ela. Ela recebeu uma proposta para voltar para Juazeiro do Norte, eu me mudei com minha esposa e fiz minha transição de carreira. Foi quando eu busquei também o Fernando. Falei assim, Fernando, o que eu vou fazer? Eu comecei esse cargo aqui porque eu tenho um soft skill de resolver problemas. Eu sou uma pessoa apaixonada com problema. E aí eu quero resolver qualquer problema que chegar na minha mão. Vou ali, vou entender, vou querer resolver ele, encontrar a solução. Mas e aí, Kevin, o que você deseja aprender mais? O que você quer investir? E eu falei da pós-graduação porque eu não a uso hoje em dia. Eu investi uma energia, eu investi aquilo que é de mais precioso dentro da minha vida, que é o tempo. Então a gente não pode desperdiçar o tempo com qualquer coisa. E aí é onde que a gente tem que focar, né? Então, e casamento é projeto de vida, né? Ou você tem um projeto com a pessoa, compartilha de um objetivo de vida, ou você não tem. Senão o casamento não tem como prosperar. Então você divide um projeto com uma pessoa, você sonha com essa pessoa, e isso que faz toda a diferença. A gente tem um parceiro que nos coloca para o céu, elevados, não uma pessoa que te coloca para baixo. Então, ela, minha esposa, é fantástica, conhece as minhas imperfeições, ela entende que eu não sou perfeito, e eu falo com ela, nosso casamento não vai ser só de prosperidade, só de grandeza. A gente vai passar desertos, a gente vai comer sal durante esse processo todo, mas a gente vai se suportar porque a gente tem um projeto de vida juntos. Então, acho que esse é o ponto que faz toda a diferença. Bom, falar sobre voluntariado, servir,
é onde você consegue se construir enquanto indivíduo também, né? Melhorar, se aperfeiçoar. Então, eu sempre trabalhei com criança. Criança tem pureza, tem criatividade, te faz sonhar. Então, eu acho que essa relação com as crianças é algo que sempre me transformou. Então, eu tive um momento nos Estados Unidos, com essa foto de pirata, e na África do Sul. Então, eu trabalhei em Massacumbelele, que é uma favela da África do Sul, e lá também eu pude aprender a me conectar melhor com as crianças. Criança, você tem que entrar no universo dela, senão você não gera a conexão. Quando a gente trabalha dentro do espaço corporativo, é se conectar com o seu cliente, é se conectar com as pessoas. Criança sempre nos ensina a como realizar essa conexão melhor. E na África do Sul, uma coisa que foi muito legal é que sempre temos limitações de língua, né? Na África eu tive que aprender um pouquinho de Xhosa, que é uma língua também local da comunidade, para poder ter a atenção das crianças. Então, saber Moene, Diaboleba, Fundão Xé, tudo isso me aproximou com a criança. Fundão Xé é saber compartilhar, né? O país africano tem aquela questão do Ubuntu, que Cristo fala sobre essa questão, né? Eu sou o que nós somos. Se tem uma pessoa com fome e eu estou alimentado, então não está certo essa relação. Eu tenho que compartilhar o meu alimento com o outro, eu tenho que fazer com que o outro também prospere. E como que a gente consegue também replicar isso no espaço corporativo? Como que eu posso trazer mais da palavra no espaço corporativo? É assim que a gente consegue transformar de fato o mundo, entendendo o nosso papel enquanto comunidade. Bom, um vídeo rapidinho que fala sobre conexão com uma criança. Então, assim, não precisa de muitos elementos para poder fazer uma criança sorrir. Então, esse foi um exercício que eu fiz com ela. Ele vai para o YouTube. Por isso. Você tem que ficar sério o tempo todo, não pode rir. Se você rir, você perde. Então era uma forma de brincar com elas. Então criança não precisa de muitos elementos, você precisa dar um computador, dar um tablet, um celular, vem cá jogar. Você não estimula a criatividade, essas são as coisas simples. E é isso que a gente precisa dentro das nossas relações, encontrar aquilo que é simples, que resolve um problema. E ali era essa brincadeira. Bom, a busca por um mentor profissional. Transição de carreira era um momento que eu precisava encontrar alguém que pudesse me dar essa orientação. Todo o almoço, né, quando a gente trabalhava na mesma empresa, o Fernando era uma pessoa de destaque. Ele era o diretor da área de tecnologia do spin-off da nossa empresa, que era a Robson. Mas ele era o único diretor que sentava e almoçava com a gente. Não tem nenhum diretor. E na empresa hoje que eu trabalho, o diretor é algo extremamente distante. Um executivo é longe de você, da sua relação. São pessoas comuns, mas é uma pessoa que não tem essa vaidade. Ela senta, porque ela é uma pessoa, ele é humano como você. Eu falei assim, cara, eu tinha visto uma publicação dele falando sobre mentoria. Eu chamei ele no LinkedIn, tinha até o celular dele, mas eu falei sobre esse assunto de mentoria dentro do LinkedIn. E aí ele me respondeu, bora fazer a mentoria. Te aceito aqui para ser o meu mentorado. Ele é um cara que tem uma visão do que é importante. O mentor é para poder não facilitar a sua vida, mas para mostrar o seguinte, ó, dá para sofrer menos. E se você quiser sofrer, pode sofrer. Mas tem uma outra forma. É uma pessoa que tem experiência. Por isso que a gente recorre às pessoas mais velhas. Né? Os anciãos, eles não estão dentro, anciões, né? Não estão no mundo... Tá, pode ser, se eu errei mas a gente olha o passado, e esse aqui é um símbolo ganense que fala sobre o respeito aos ancestrais. Então é um sankofa. Então você honra o seu passado, honrar as pessoas que têm uma experiência na vida profissional dentro da arte marcial. Eu tenho um grau lá, eu respeito quem é mais graduado.
porque ele vivenciou outras coisas que eu não vivenciei, e é importante honrar essa sabedoria. Então é um ponto disso. Qual a diferença que eu faço na vida das pessoas e nas minhas entregas diárias? Então, eu trabalho com agilidade, eu trabalho sobre sempre a ótica de entrega de valor. Eu não olho só indicadores de entrega de produtividade, quantos itens os profissionais entregaram, mas o quanto eu entreguei de valor, o quanto que a gente entrega de valor dentro das nossas relações. E a característica do mentor é sempre buscar uma pessoa que tem uma experiência dentro do mercado e valores. Quando eu encontrei essa parte do cristianismo, eu me aprofundei mais, eu entendi mais. Eu falei assim, na primeira vez eu falei assim, nossa, sabia que o Fernando ele tinha essa parte espiritual forte, mas eu não sabia que iria trabalhar isso no meu desenvolvimento. Eu falei assim, mas estou aqui. Quem está num processo de mentoria se abre a possibilidades. Eu falei assim, vou me abrir essa possibilidade de aprender. E fui transformado. Então isso aí é o ponto, né? E um pouco do meu planejamento de desenvolvimento, né? Então meus primeiros passos dentro da mentoria, na parte da alma, é estar próximo de Deus, né? Então era o estágio inicial. O estágio seguinte, ter maior contribuição na igreja. E um estágio final desejado, ter participado de forma mais ativa na igreja. Então é algo diferente. Família, ter um Natal gostoso, poder encantar meu filho, fortalecer ainda mais o amor de casal. Era o inicial. Manter laços fortes e referência na vida do meu filho. Ter contratado o intercâmbio para o casal. Estágio seguinte. Ter feito mais de uma viagem de casal. Estágio final desejado. Então eu sempre olhei o curto prazo. E aí eu fui provocado para falar assim, não pensa só no hoje, no amanhã, um ano. Pense daqui a 5 anos. Como é que você pode projetar a sua vida daqui a 5 anos? E eu passei a pensar diferente esse processo. E as minhas camadas, elas precisam ser completadas. A constância, a disciplina, isso faz toda a diferença. Então, aquilo que a gente permite habitar dentro do nosso coração e no dia a dia, o que eu vou vivenciar profundamente? É a parte da religião, a parte do relacionamento com respeito com minha esposa, ser referência para o meu filho, graduar na arte marcial. O faixa preta é aquele branco que nunca desistiu. Independente de qual arte marcial você fizer, você não pode desistir. É um processo constante. Eu preciso melhorar. Eu olho para o meu sensei e pergunto, aonde eu posso ser melhor? Como é que eu consigo chegar no seu nível de excelência? Então é essa a troca que a gente faz diariamente. E dentro da ignorância, foi a parte do mestrado. Era algo que eu sempre desejava, fiz a avaliação de algumas outras pós-graduações, mas foi algo que atendia a maior necessidade. Por quê? Eu precisava ter essa parte de produto, né? Qual que seria o meu produto para outras pessoas? Gerenciamento de projetos, tanto com o frame tradicional quanto com as metodologias ágeis. Então, hoje é o que eu venho fazendo de trabalho profundamente. Aqui são os estágios de processo, onde eu me encontro, né? Eu sou hoje faixa roxa do Karatê, ano que vem já tenho programado o exame de faixa marrom, dou aula para as crianças com o meu professor, então toda a aula ele me convoca para poder orientar, conduzir o treino com as crianças. Se tem uma criança surda, eu estou aprendendo Libras aos trancos e barrancos para poder me conectar melhor com ela e fazer com que essa criança se sinta mais incluída dentro do processo de aprendizagem. Então, esse é um ponto. E, respeitando aqui o tempo, né, é só pegar o consolidado. O Improvement Kata sempre vai estar em constante movimento. Quais foram as minhas conquistas? Porque quando você pensa numa mentoria, você tem que pensar quais foram os resultados entregues por você durante aquele processo. Qual foi o seu nível de comprometimento? Parte de espiritualidade, hoje eu tenho uma relação com Cristo muito mais forte. Antes eu chegava até a falar assim, cara, a Bíblia é um livro escrito, um livro histórico. Hoje eu falo assim, cara, aquilo dali é a palavra de Deus. É algo que é profundo. Então Deus, para mim, vem transformando a minha vida. E aí tinha aquele ditado, né? Não dá para ser patrão e cristão. Outro dia, em um feedback com a minha equipe, foi a primeira coisa que eu falei. A gente precisa ser cristão nesse momento de tomada de decisão com o profissional. Eu não posso retirá-lo da equipe se a gente não der pelo menos um feedback. Desenvolver o profissional. Se eu não desenvolver, eu não estou cuidando daquela família. Porque muito mais do que um profissional, ele é um representante de uma base familiar.
Então, eu não vou retirar ele do processo. A parte da saúde, né, estava já mais velho, eu sentia no joelho, né, que trabalha muito tempo sentado, fica ali com o joelho, aí você sente os 40 chegando, tudo e tal. Então, mas hoje eu faço atividade frequente, né. Eu estava estagnado durante mais de 2, 3 anos do mesmo peso, eu já estava quase 90 quilos. E hoje eu estou com 75, mas por quê? Eu me propus a cuidar da minha saúde, cuidar do meu joelho, praticar karatê, academia, para cuidar dentro a parte do corpo. A família, a relação do meu filho, eu trouxe ali até na minha mochila, é o filho do coração. E aí, eu fui adotado com 4 anos de idade, né? E aí um amigo meu, dentro de um diálogo comigo, ele falou assim, cara, você já percebeu que você entrou na vida do seu filho e ele tinha 4 anos de idade? É Deus. E me posicionar como pai. Antes eu falava assim, eu sou padrasto. Parecia que eu era distante dentro da minha relação com o filho. E a partir do momento que eu me posicionei, não somente com ele, mas com minha esposa, de ser pai. Ser pai é realmente guiar, disciplinar. Eu sou linha dura, sou disciplinador. Mas entender as necessidades, a fragilidade daquela criança. Minha esposa sempre me alerta, né? Agora é o momento que você é o herói dele. Você tem que realmente trazer segurança. Não é só disciplina, ferro e fogo, mas trazer segurança, acalentar o coração dele, porque ele vai lembrar de você com muito carinho. E eu lembro com carinho do meu pai. E a primeira coisa que ele sempre me falava, e eu falo hoje com ele, me vejo sempre falando com ele, eu quero te transformar em um cidadão do mundo. Então, tem 2 anos que eu me posiciono. Então, quando eu discuto com minha esposa referente à educação, eu falo assim, tem 2 anos que eu estou aprendendo a ser pai. E não é fácil. Eu não conheci ele desde a geração, mas hoje, assim, e eu chorei, morri de chorar nesse ano, que eu recebi meu primeiro presente dos pais. E era, te amo. E eu morri, né? Se eu estou morrendo agora, na hora que ele colocou na minha mão, minha esposa, eu desabei. Que era isso. Qual é o meu objetivo de mentoria? Ser referência para o meu filho. E ele me vê como pai. E as certificações, né? Fiz certificações em agilidade, foco todo em agilidade hoje em dia, apresentação de artigo sobre agilidade dentro do mestrado, e é foco. Então, esse é um ponto que a gente tem que buscar. Já finalizando, que eu sei que extrapolei um pouquinho, foi o choro. Tem que dar uma... Fala assim, o elemento do choro ali perde tempo, né? A resposta da minha primeira provocação, valorizar todas as mentorias que moldam nossa jornada, né? Hoje meu propósito é retribuir, ajudar o meu próximo a evoluir em todas as suas camadas. Então eu dedico o meu tempo com conhecimento com as pessoas. Cara, você está precisando de ajuda referente a emprego, deixa eu te ajudar. Então eu oferto o conhecimento que Deus me deu de possibilidade, né? A oportunidade que minha mãe me deu para eu conseguir compartilhar um conhecimento. Tudo é sobre compartilhar com o outro. Ficou ali, compromisso de transmitir o que aprendi, e aí a pergunta que é importante deixar com todos, né? A minha primeira provocação, né? Qual semente você plantará hoje para transformar a sua vida e dos outros? É isso.